Aquilo lá não tem nada a ver com arte, pelo menos falando como uma lei. Eu acho que aquilo qualquer pessoa poderia fazer. É uma obra que consiste em um banner com a imagem de Nossa Senhora e com o rosto vazado para que as pessoas possam se posicionar e posar numa fotografia como se elas fossem Nossa Senhora. E eu percebi, por exemplo, que é muito comum os doentes mentais associados à questão da esquizofrenia, eles sempre se predeterminarem como alguns personagens que talvez sejam mais significativos. Aí numa pesquisa eu percebi que nos Estados Unidos e na Europa, por exemplo, é muito comum os esquizofrênicos se auto-intitularem Napoleão Bonaparte. E no Brasil existe uma intenção maior nesse sentido, eu sou Deus, eu sou Jesus, eu sou Nossa Senhora. Aí eu gostei dessa tendência, né, que acho que assim, é determinado pela cultura, né? E aí eu comecei a pensar no trabalho nesse sentido. Como descrever essa questão? E como eu tenho um gosto muito particular assim, pela ironia, pela provocação, eu achei que seria divertido fazer uma obra interativa, como se fossem aqueles brinquedos de parque de diversões em que as pessoas posam num cenário pré-determinado. E achei que ia ser uma provocação, porque a gente sabe que mexer com a questão da fé sempre é muito instigante. No caso daquela obra da Santa, eu não gosto quando as pessoas, o artista, ele tenta aproveitar a controvérsia para chamar a atenção das pessoas. Aquilo pra mim é só um banner com um rosto cortado. Eu faria aquilo em 1 minuto se eu tivesse em qualquer coisa. Então, aquilo realmente não me causou nada. Na figura da santa, a noção que a gente tem é que como se quisesse descaracterizar essa noção de sagrado, né? Porque ele recorta toda a face, todo o rosto da imagem e seria justamente uma tentativa de profanar o que seria sagrado, de contestar o que seria sacro. A minha inspiração para a criação desse vestido foi mais em dados técnicos e algumas informações históricas sobre os lobos, porque eu li um livro do Michel Foucault, que é a História da Loucura na Idade Média, e no capítulo que eu li ele tratava, que eu peguei mais especificamente, ele tratava justamente de como os loucos eram tratados nesse período, que eles eram classificados em loucos do bem e loucos do mal, que os loucos do bem eram os que aceitavam o tratamento, que tomavam seus remédios, que não ofereciam nenhum tipo de resistência ao tratamento que era a eles imposto, e os loucos do mal era toda e qualquer pessoa que era colocada em um sanatório e que por algum motivo resistia de alguma forma ao que estava acontecendo com eles. Aquele vestido, falando como uma pessoa leiga, como uma pessoa que não sabe muito bem do contexto que se insere, não me causou nada. Qualquer pessoa poderia ter feito aquilo e eu realmente não entendi, não tive, como eu posso dizer, eu não tive características que pudessem me levar a uma reflexão. Eu considerei o vestido menos artístico porque ele não me transmitiu nada, diferente das outras obras que causam diferentes sensações e emoções quando você se encontra diante delas, né? Mas o vestido simplesmente não quer dizer nada pra mim. Eu tentei até entender o que poderia ser e eu entendi uma coisa completamente diferente do que o autor quis passar. O vestido, embora eu não tenha entendido muito bem o conceito, ali parece o que parece manchas de sangue, parece que ele foi lavado em sangue, embora eu não tenha entendido muito bem o conceito, eu apreciei muito, achei muito bonita. O erotismo, ele aparece no meu trabalho, não só o erotismo, mas essa linha tênue que eu considero existir entre o que é erótico, o que é pornográfico. Às vezes a gente não consegue nem considerar o que é enxergar uma distinção entre essas duas instâncias.
Ele aparece porque eu considero que todo ser, assim, ou pelo menos eu me considero como alguém sexual, sim. E muitas vezes nós somos hipócritas ou forçados a esconder toda essa energia sexual por diversos fatores na sociedade, mas eu estou propondo aqui justamente a gente expor isso, né, sem problema algum. Na colagem da comunhão, não sei se foi essa imagem a mensagem que o autor da obra quis passar, mas é como se a pessoa estivesse em comunhão com ela mesma. E comunhão seria o quê? Dividir algo comum, uma emoção comum, e dividir uma alegria, por exemplo. Então é como se ele estivesse dividindo uma alegria com ele mesmo, que é a alegria do prazer, do toque, através da masturbação. Não sei se essa realmente foi a mensagem. Não sei porquê, não sei se já é por uma coisa mais clássica, que a gente considera já o desenho como obra de arte, mas eu achei que pelos traços e uma coisa, eu achei que foi bem individual. Eu senti a característica, eu senti o perfil de quem desenhou aquilo. Eu procuro, através de uma série de abordagens diferenciadas, tratar desse assunto, tá? Que é um assunto meio tabu, né? A gente fala pouco sobre isso. Sobre o amor se fala muito, sobre a morte se fala muito pouco. E eu tento poetizar os dois lados. Poetizar o amor é muito fácil e poetizar a morte já é um tanto quanto complicado, apesar de eu crer que as coisas andam juntas, tá? São complementares. Então, assim, o que eu uso é uma assemblagem, ou seja, eu pego elementos que já existem, eu os junto através de uma reunião devidamente pensada para que se detecte os caminhos que eu quero que o espectador ande neles e faz pequenas interferências, tá? Então a base é essa. Na assemblagem é nítido o simbolismo usado para retratar a obra, que seria a vida e a morte, e ali a gente percebe o ovo, que para muitos, até inclusive é símbolo da Páscoa, representa a vida, né? Você nascer ali da gema, você crescendo. E os ossos, com todos os resíduos ali envolvidos, representaria a morte. E isso é muito nítido, foi muito bem trabalhado. E inclusive com os outros elementos, as folhas ali em decomposição, folha seca, né? Elas estão, olhando, seria como se fosse uma transição da vida para a morte, um estágio que a gente tem os elementos vivos e depois as folhas ali no meio representando essa transição. Mesmo sendo um pouco complexa para uma pessoa assim que não sabe nada de arte, tipo eu achei ela tipo mais artística das quatro, porque eu acho que ele pensou em um conceito aí que ele tentou transmitir. Mesmo ela sendo complicada, ele trabalhou um pouco mais na ideia. Uma coisa, acho que o espaço em que a gente está expondo o trabalho, ele faz toda diferença assim, nessa recepção. É claro que se eu expusesse o Comunhão ou qualquer outro trabalho com essa vertente mais erótica, a gente teria uma diferença aí de recepção, de interação do público com essa obra. Eu creio que desde quando usaram um mictório numa exposição para falar que era arte, eu acho que tudo é possível. E o conceito de arte é muito relativo, é muito subjetivo, na verdade. Então não tem como você estabelecer um parâmetro. É arte? Não é? Isso vai variar de acordo com a sua formação, com o seu repertório cultural e com a sua análise crítica mesmo, porque de repente uma coisa que pra mim é arte, pro outro não é, uma coisa que é bela pra mim, pro outro não então pode não ser. Então assim, toda essa, assim, da gente pensar o que é uma obra de arte ou não, eu acho que é muito subjetivo e implica várias situações envolvidas nessa análise.